Nem de entrar descalço nesse lugar. Eu não sou digno, Senhor, de colocar
boca desse tapete. Tu és digno, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Senhor, eu não quero Te atrapalhar nessa noite. Espírito Santo, eu não quero atrapalhar o Senhor. Se o Senhor vê que eu vou atrapalhar, pode me levar embora de volta, pega minha pega, leva de volta lá para cá. Senhor, mas eu quero entregar esse microfone nas Tuas mãos. Amém. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, pela misericórdia, não porque eu tenho alguma coisa ou sou alguma coisa, mas é pela graça, é pela graça, é pela graça. Amém. E pelo poder que é o sangue de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, papai. que possa ser um instrumento, Pai, para levar, anunciar, apregoar a semente. E que a palavra que for lançada aqui, Senhor, ela não volte antes de produzir o resultado para o qual ela está sendo enviada. Amém. Mas, Senhor, assim como a Tua palavra diz, quando a semente é lançada, ela produz a 30, 60 e a 100 por 1. Que assim seja a Tua palavra lançada nos corações dessa noite. Que possa produzir a 30, 60, a 100 por 1. Que o Teu reino se expanda nesse lugar, nos corações dessa noite. E que as pessoas, cada um de nós, possamos sair daqui como o pastor e a pastora falaram, diferentes da maneira como nós entramos. Amém. Conhecendo o Senhor de uma maneira mais íntima, mais profunda, mais apaixonado por Ti, mais um desejo de entregar mais e mais as nossas vidas para Ti. Assim eu oro, Pai. Me ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Antes de adentrar na palavra, eu achei muito interessante o bannerzinho que eu recebi no WhatsApp, divulgando. E tinha um versículo lá, pastora, Salmo 147, versículo 5, que dizia: Deus, o Senhor nosso é grande e poderoso, e a sua sabedoria não pode ser medida. Eu falei, uau, que tremendo! O Senhor Deus, Ele é grande e poderoso, e a sabedoria dele não pode ser medida. E sabe o que é interessante, queridos? É que onde que cabe essa grandeza de Deus e ao mesmo tempo qual é a conexão que está na sabedoria de Deus não pode ser medida? É porque Deus é tão grande que tem coisas que Ele faz na minha vida e na sua vida que a gente não consegue entender. É por isso que Ele é grande. E mesmo nós não conseguindo entender o que Ele está fazendo, é por isso que a sabedoria dele não pode ser medida. Sabe algo tremendo, querido? Lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus, Ele não compactua com a mentira, com o engano, e que Ele tem o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade. Eu acho tremendo esse versículo. Tão interessante, meu querido. Não importa qual é a tormenta e a tempestade que você esteja atravessando, Deus tem um caminho no meio dessa tormenta e no meio dessa tempestade. Aí é que se encaixa a sabedoria, a grandeza de Deus. Porque tem coisas que a gente não consegue entender. A gente olha para o nosso redor, parece que está tudo bagunçado, parece que está tudo fora do lugar. Mas Deus tem um caminho no meio da tormenta e da tempestade que você merece. E eu creio que existe um propósito, querido. Um propósito, como os pastores falaram aqui, tudo falou. Os louvores falaram. A paz do Senhor falou. O Espírito Santo fala. Tudo tem um propósito. E tem um propósito de eu e você estarmos aqui nessa noite. Uma outra coisa também, pastor, é que o tema eu achei interessante. Sexta-feira das causas impossíveis. Eu falei, meu Deus, é aquele estudo de libertação dele e vai. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Só que é um nível de libertação mais profundo do que você está imaginando. E sabe o que é interessante? Que existe, talvez todos vocês conheçam, alguns não, mas eu acredito que vocês já ouviram falar da parábola do jovem rico. Que é um jovem que chegou diante de Jesus e falou, bom mestre. Jesus já cortou ele falando o seguinte, bom só é Deus. Mas pode continuar. E ele falou, Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? E o Senhor começou a descrever ali os mandamentos, o que estava na palavra. Oi, pastor? Tá bom, obrigado. E
o jovem falou: não, mas isso eu observo desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Eu fui criado na igreja, Jesus. Eu sou crente, rapaz. Fui criado na igreja. Aí Jesus olhou para ele e falou: não, tá bom, mas falta uma coisa. Meu irmão, só pode falar, porque de Bíblia eu entendo. Fui criado na igreja, louvor, sei todos os louvores, tudo que tiver cantor aí, cantor cristão, cantor isso, corinho, não sei o que, eu sei tudo de igreja. Sou bem assim, firme mesmo. E Jesus falou: tá certo, mas fala só uma coisa: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue, e você terá um tesouro no céu. Mediante essa palavra, a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que aquele jovem ele não ficou feliz, ele ficou muito triste, e ele saiu triste daquele lugar. E a Bíblia diz por que ele saiu triste. Ele saiu triste porque ele era muito rico. Mas peraí, então quer dizer que eu não posso ser rico? Não é isso que a palavra está dizendo. Jesus falou que a questão do coração, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O coração daquele jovem estava nas riquezas. Estava nas riquezas. E Jesus falou algo muito interessante: é mais fácil o camelo passar no fundo de um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E esse versículo até hoje tem um bocado de polêmica, mas eu não vou entrar no mérito. Mas eu só quero dizer o seguinte: que os discípulos ficaram apavorados com aquilo que eles viram. Eles falaram: meu Deus do céu, mas no nome Jesus é impossível ser salvo, é impossível entrar no céu. Aí Jesus fala, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 19, versículo 26, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Glória a Deus. Essa é a sexta-feira das causas impossíveis. Um outro relato também, quando o Senhor ele chega para Abraão já velho, imagina, com a esposa também já idosa, e o Senhor fala o seguinte: olha, vou te dar um filho, daqui um ano ainda, não vai ser agora, daqui um ano ainda, eu vou te dar um filho. E Sara riu. E o Senhor falou: mas por que rir, Sara? Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. E um terceiro relato, Jeremias 32, 27, que diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Então, queridos, essa sexta-feira das causas impossíveis, você pode ter certeza que aquilo que é impossível para mim, ou difícil para você, ou impossível para você, não é demasiadamente difícil para Deus e não é impossível para Ele. Amém? Amém. Você acredita nisso? Creio. Então toma posse dessa palavra. Amém. É muito interessante, queridos. Eu quero relatar uma outra coisa, um parênteses também. Enquanto eu estava ali adorando, teve a hora, Paulinho, ele falou: eu fui em muitos lugares, irmãos. Eu ministro no Brasil inteiro. E toda vez que um dirigente de louvor fala assim: agora só as irmãs, rapaz, é a igreja toda. Só foi masculino. Aí quando ele fala só os homens, cadê os homens? Irmão, quando esse homem falou só os homens, qual foi a música mesmo que falou? Cantou? Qual foi a música? Esqueci qual foi a música. Não morrerei enquanto a promessa não se
existe algo profético nisso nesse lugar. Aleluia. Sabe por quê? Porque há uma caça aos homens. O Espírito Santo está falando no meu coração. Olha o que eu estou fazendo aqui. O Senhor está restabelecendo a autoridade. Você é homem importante. Há uma caça dos homens. Satanás quer os homens. E aqui existe uma coluna espiritual que Deus está estabelecendo de autoridade masculina. Aleluia! Queridos, o que eu estou falando é algo espiritual. Peço licença para as irmãs, mas hoje estou falando de algo espiritual. Não estou falando das irmãs, não. As mulheres, pelo amor de Deus. Sou casado, tenho 2 filhos. Mas o que eu estou falando é algo que o Senhor falou no meu coração quando eu estava ali sentado. Porque é uma caça dos homens no mundo. É só olhar, não vou nem entrar em detalhe. Você sabe o que eu estou falando. E o Senhor tem estabelecido profeticamente aqui uma restauração dos homens nesse lugar. E sabe o que significa homem? Homem é sacerdócio. Homem é coluna espiritual, é cabeça, é direção, é liderança. Isso que o Senhor está falando é a palavra. E o Senhor está fazendo isso profeticamente. Amém. Aleluia. Então, irmãos, você pode ficar de pé só um pouquinho mais? Eu prometo demorar até meia-noite. Puxa aí para morrer de novo, só os homens de novo, por gentileza. Abre tua boca, homem. Enquanto a promessa não se cumpre, Olha que coisa linda. que promessa de Deus Aleluia. não morre, não existe não. E tenha fé, a fé de Abraão. Mas não vai morrer. Você não vai morrer. O homem vai viver. De Deus. Homem de Deus. Você pode sentar no leito para Deus. Que coisa linda, né? Que o Espírito Santo faz. Então eu vou dizer algo para você, querido, minha querida. Esse versículo Aleluia. que vocês mandaram para mim, Salmo 147, versículo 5. Deus, o Senhor nosso é grande e poderoso, a sua sabedoria não pode ser medida. É isso. É isso que está acontecendo. Existem coisas que acontecem que a gente não se apercebe, até que o Espírito Santo nos as revele. Revela para nós: olha o que eu estou fazendo, olha o meu redor. São detalhes. E a gente precisa estar atento à atmosfera espiritual, estar com os nossos ouvidos, os nossos olhos atentos, nossos corações voltados ao Senhor, para que a gente possa compreender o que Ele está falando. Deus só quis compartilhar isso com os irmãos. Aleluia. Mas sabe o que é interessante, queridos? Quando Jesus morreu, Jesus passou 3 anos falando com os discípulos: olha, é o seguinte, eu vou contar o que vai acontecer. O Filho do Homem, ele vai ser entregue, ele vai morrer, mas vai ressuscitar. Jesus falou isso muitas e muitas vezes com os discípulos reunidos ali. E eles falaram: não, beleza, Jesus, tranquilo, então aí, está tudo certo, amém, glória a Deus. Até quando estava chegando perto, Pedro: opa, não, ninguém vai tocar no Senhor, não. Que negócio é esse? O Senhor vai morrer, vai ressuscitar? Não, aqui comigo não é assim, não. Pegou uma espada, a Bíblia diz que cortou a orelha do malco, mas na verdade você sabe que Pedro não era bom de mira, né? Ele mirou na cabeça, mas o malco desviou, pegou na orelha e cortou a orelha. Aí Jesus foi lá, curou a orelha de malco. Imagina o impacto que esse homem não teve quando encontrou Jesus, esse malco. Eu tenho certeza que esse homem, opa, esse é o Filho de Deus. Mas o que eu quero dizer é que Jesus
foi morto. E quando Jesus tinha morrido, sabe o que aconteceu com os discípulos? Você sabe o que aconteceu com eles. Cada um foi embora. Eles voltaram para a antiga vida que eles tinham. Alguns negaram o Senhor, e eles estavam com medo, e até entendo eles, sabe por quê? Porque se fosse comigo, eu acho que você não também. Imagina, mataram Jesus, pegaram nosso líder, crucificaram. Vão querer me crucificar também? Vou sair correndo? Então, foi uma atmosfera difícil que eles enfrentaram naquele momento. E eles estavam em um determinado momento trancafiados numa sala. Diga assim, trancados numa sala. Isso, às vezes eu vou pedir para você repetir só para você não dormir, tá bom? Brincando com você. Eles estavam trancados dentro de uma sala. E sabe o que aconteceu, queridos? A palavra de Deus diz lá em João capítulo 20, versículo 19, que Jesus apareceu no meio deles. A porta estava trancada. Jesus apareceu no meio deles. E sabe o que Jesus falou? Qual foi a primeira frase que Jesus falou? Jesus falou: paz seja convosco. Sabe por quê, queridos? Porque sem a paz do Senhor, a gente não consegue fazer nada. É verdade. A gente não consegue respirar. O que o mundo acabou de passar agora? Foi uma pandemia. Sabe o que aconteceu? Os índices de violência doméstica aumentaram absurdamente. Índices de doenças psicossomáticas, psiquiátricas, afetou a mente das pessoas. Porque o pânico, o medo. Imagina a atmosfera que os discípulos estavam envolvidos naquele momento. Eles estavam em pânico. Sabe por quê? Porque diante da morte, muitas vezes, nós entramos em pânico. E aqueles discípulos eles estavam aspirando a morte. Mas Jesus entrou no meio deles. A primeira coisa que Jesus fez foi: paz seja convosco. E eu gosto de falar um pouco dessa paz, porque muitas vezes a gente dá paz do Senhor para um, paz do Senhor para outro, e vira um automático. Mas essa paz, queridos, só Jesus que pode dar. É a paz que a palavra diz que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque enquanto o mundo ao teu redor está pegando fogo, está tudo parecendo que está doido, dentro de você tem uma paz que excede todo entendimento. Vocês acham que quando Jesus falou aquilo, o mundo lá fora tinha mudado? Não! Continuava o mesmo. Queriam matá-los, queriam destruí-los, mas o que mudou foi o mundo interior deles. É isso que a paz de Jesus faz comigo e com você. Muitas vezes, igual o pastor falou no início, o que esse mundo representa? Quando eu e você nós saímos daqui, deixamos esse lugar, voltamos para os nossos recintos, o mundo lá fora muitas vezes não vai ter mudado. Às vezes vai estar até pior. Mas algo mais importante para Deus e para você e para mim é ter mudado aqui dentro. Aleluia. Ter mudado aqui. Você está conseguindo me entender? É mudado no teu interior. Se o teu interior foi mudado e foi absorvido por essa paz que excede o entendimento, não importa o que está lá fora. Porque o que está lá fora não vai determinar a sua vida, mas o que vai determinar a tua vida é o que está aqui dentro. A palavra do Senhor diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios como água viva. Sabe quando você está às vezes em um lugar que você nem está pensando em igreja, nem está pensando em coisa de crente, nem está pensando em Bíblia, nem em louvor, aí daqui a pouco está até ali com algumas pessoas, daqui a pouco você fala uma coisa poderosa de Deus. Não, mas Jesus, não sei o que, você fala: meu Deus, de onde que sai isso? É o rio de Deus que flui dentro de Deus. Sabe por quê, querido? Não depende de mim, depende dele. Aleluia. Depende do Senhor. É essa paz que glória a Deus. E voltando à questão das causas impossíveis, o que é mais difícil? O que está sendo mais difícil? Sabe o que é interessante, querido?
é que em um determinado momento Jesus estava ali com seus discípulos e colocaram diante de Jesus um paralítico, deitado numa cama. Você conhece a história. E Jesus ali, as pessoas estavam com uma expectativa. Rapaz, Jesus vai fazer um negócio aí, e esse culto aí vai ser só glória e poder, paralítico, vai não sei o que, vai ser um fogo. E aquele homem estava ali, começou uma expectativa, e agora? E Jesus chegou para aquele homem, sabe o que Jesus fez? Perdoados estão os teus pecados. Jesus falou isso. E as pessoas que estavam ali ao redor talvez ficaram um pouco frustradas, talvez não ficaram, porque Jesus conhecia os corações, e nos corações deles estavam questionando: poxa, como assim? Quem é esse homem para dizer perdoados estão os seus pecados? Que negócio é esse? Eu quero ver ele parar de mudar, eu quero ver os negócios acontecer aqui. E Jesus fez uma pergunta para eles. Sabe o que Jesus fez? Falou assim: o que vocês acham que é mais difícil? O que é mais difícil? Eu falar perdoados estão os teus pecados, ou dizer vai, pega a tua cama, levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus, o Filho do homem, tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu te digo: vai, pega a tua cama, levanta e anda. Eu estou querendo dizer para você, querido, que o mais difícil é a transformação e a salvação de uma alma. Isso é algo mais difícil do que você ver um braço e alguém que não tem braço e o braço crescer na tua frente. Você vê alguém que está com alguma enfermidade e a pessoa sair ali curada. Mas eu vou dizer, Jesus, eu creio que quando Ele trouxe essa palavra, eu creio que Ele não quer somente fazer só o mais difícil, que é a salvação, que é a libertação completa, mas Ele quer também te entregar a mim e a você hoje a cura completa que eu e você precisamos. Se você crê, você toma posse. Creia e tome para você. Sabe por quê, queridos? Porque eu não sou nada. Isso que eu estou falando para você não foi Mateus que pensou, escreveu, é o que está na Bíblia. Eu só sou um transmissor da palavra de Deus, somente um canal. Mas se você crê nas Escrituras, você será curado, será liberto, será salvo. Queridos, existe um homem na Bíblia chamado Davi, eu sei que vocês conhecem. E Davi, você sabia que ele não perdeu nenhuma guerra natural e espiritual, vamos assim dizer, ali no meio das batalhas. Ele só perdeu uma guerra com ele mesmo, da carne. Mas até nisso o Senhor depois dele, quando ele se arrependeu. Mas Davi ali, depois que ele tinha conquistado tudo, sabia que ele tinha se tornado rei? O rei naquela época era a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Quando uma pessoa chegava e se tornava um rei, vamos dizer assim, na linguagem de Brasília, era o top, era o cara, era a pessoa que estava lá em cima. O que mais que esse cara podia querer? Mais nada. Chegou e conquistou tudo que podia conquistar. E chegou um determinado momento que Davi está olhando tudo aquilo, estava sentado no trono, estava olhando para um lado, olhando para o outro, vendo as riquezas, vendo as vitórias. Mas a palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele tinha uma ânsia de agradar a Deus. E ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, no Salmo 116, ele falou: Senhor, o que darei eu por tantos benefícios que o Senhor me tem feito? O que eu posso te dar, Senhor? O Senhor me fez tanta coisa, o Senhor me deu tudo. O que eu posso te dar? Davi era o tipo de pessoa que ele falava: eu não darei nada a Deus que não me custe. Ele fazia questão. E chegou nesse momento da vida dele que ele era rei. Ele reconhecia que Deus tinha dado
E é o mais interessante que no Salmo 116, essa conversa está lá no Salmo 116, versículo 12 a 15. Depois você chega em casa, você lê. O próprio Espírito Santo, através do Davi, escreve lá. Então escreve aí, Davi, o que você pode me dar? E sabe o que está escrito no próximo versículo? Tomarei, pois, o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que significa isso? Para ajudar a traduzir. É o Deus respondendo para Davi: Davi, sabe o que você pode me dar? Qualquer homem. Eu não quero mais essas coisas, eu não quero nada. Fica tranquilo. Mas uma coisa eu quero, que você seja salvo. Aleluia. Que você seja salvo. Glória a Deus. Tomarei, pois, o cálice da salvação. Glória a Deus. E isso para mim é caro. Isso é o que me importa. Isso é o mais importante. É a tua alma, Davi. É a tua alma. Aleluia. Não são mais nada, não é mais nada. Glória a Deus. Lembra? Mas o que eu quero de você é que você seja salvo. Glória a Deus. Seja salvo, Davi. Aleluia. E eu vou dizer, querido, a tua alma, ela é a coisa mais preciosa para Deus. Acredite. O fato de eu e você estarmos aqui hoje é uma prova disso. Nós não nos conhecíamos ou nos conhecíamos. Aleluia. Eu estou aqui. Nós estamos aqui, estamos reunidos. A minha alma e a sua alma é a coisa mais importante para Deus. Amém. Glória a Então, Deus. uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração para falar para você: faça de tudo para entrar no céu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Faça de tudo para entrar no céu. Aleluia. Faça de tudo para entrar no céu. Porque a minha e a sua alma é a mais importante para Deus. E claro que o Senhor, como bom Pai, Ele deixou caminho, Ele deixou diretrizes, Ele deixou normas. E lá em Levítico, capítulo 1, versículo 9, Aleluia. eu prometo que eu vou terminar a introdução. Não estou brincando, mas fica tranquilo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor deixou as diretrizes de como que a gente pode chegar ao céu. Aleluia. Vou dizer algo, queridos. Para eu chegar aqui nesse lugar, a irmã Rita teve que me mandar um endereço. Falou: não, Mateus, fica aqui, tal, no Guará, tal, não sei o que. Beleza, legal. Obrigado. Agora, se eu estou no meio do caminho, eu falo: não. Qualquer caminho, eu chego nessa igreja, mas que negócio de Guará, não. Vou por ali, vou por Taguatinga, vou lá por Santa Maria. Nossa, tranquilo. Não, chega lá e a gente se vira. Imagina, vocês acham que eu ia conseguir chegar aqui? Não ia conseguir chegar. E como é que Deus deixa endereço no lugar dele e a gente acha que qualquer caminho leva aquele lugar? Oh, aleluia. Deus deixou o endereço Aleluia. do céu para mim e para você. Glória a Deus. Glória. Existe um caminho, existe o lugar certo, a pista certa, existe o GPS correto, para que eu e você possamos chegar lá. E para resumir esse caminho, a gente já sabe que se chama Jesus. Aleluia. E Jesus, Ele é a própria palavra. É verdade. Então, se eu e você tivermos dúvidas, se nós estamos no caminho, vamos voltar para a palavra. Em Levítico capítulo 1, versículo 9, você pode ficar tranquilo, que eu vou citar para você, mas fala o seguinte: eu vou ler para você, porque essa palavra é importante. Eu tenho até que horas, irmãos. Já terminou o culto? Já não vai terminar, né? Desculpa aí, tá? Mais 10 minutos, pronto, vou finalizar em 10 minutos. 12, 10, não vou rápido. Levítico capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte: as vísceras, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre um altar
Vou ler mais uma vez. As vísceras, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Irmão, não entendi nada disso. Pode ficar tranquilo, você vai entender. Existe um homem chamado Moisés. E Moisés, ele recebeu uma missão de Deus, de organizar uma multidão, tirar o povo de um lugar de escravidão e levar o povo para uma terra que Deus tinha prometido. Eu sei que você já conhece a história, tá? Só tem desenho. E Moisés, ali naquele caminho dentro do deserto, Deus chamou, não somente Moisés, mas todo o povo para subir ao monte. Só que o povo ficou com medo, viu o monte pegando fogo. Deus me livre, vamos pegar a terra e vamos aqui embaixo. Vai você, Moisés, sozinho, e fala com Deus aí o que for, e depois você traz para a gente. E muitos de nós achamos, às vezes a gente pensa que Moisés, quando ele esteve lá no monte, ele só trouxe os 10 mandamentos, mas ele recebeu muita revelação de Deus. Ele passou um bom tempo em cima do monte. Ele passou tanto tempo que teve uma hora que ele teve que descer, porque o povo estava se corrompendo lá embaixo, pensando que Moisés já morria, tinha acontecido alguma coisa com ele, foi arrebatado. Desceu e subiu de novo. Moisés, ele recebeu as diretrizes que Deus queria dar ao seu povo. Porque Deus chegou para Moisés e falou o seguinte: Moisés, o meu povo precisa de uma direção. Está tudo bagunçado, tudo desordenado. E Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chamam Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Foi escrito por Moisés. Imagina aí quanta revelação esse homem recebeu assim. E Deus começou a citar para Moisés, a falar com Moisés, como é que foi a criação, como que tudo começou, como é que foi o princípio. E chegou aqui no livro de Levítico, que muitas vezes a gente pula. Não, esse livro aqui eu vou pular. Eu vou ler Salmos, eu vou ler. Não, Apocalipse também pula, não quero saber de Apocalipse. Vamos ler João. Não, vamos ler umas coisas mais bonitas, Provérbios. E Levítico a gente pula. Mas esse livro de Levítico, também conhecido como livro das leis, de diretrizes que Deus deu especificamente para o povo, o Senhor trouxe a minha atenção. Porque no capítulo 1, Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, tem uma coisa muito importante que eu preciso que você registre. Como eu quero ser adorado. Como eu quero ser adorado. Como que as pessoas vão conseguir captar o meu coração, chamar a minha atenção. E Moisés: tá bom, Senhor, pode falar aí que eu vou escrevendo aqui. E o Senhor começou a falar para ele a questão da oferta, do holocausto. Eu sei que aqui está escrito: olha, levará o novilho. Isso tem uma relação, porque não dá tempo de falar. Mas o novilho, a ovelha, faz relação a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando chegou no capítulo, versículo 9, o Espírito Santo falou comigo, porque ali Deus foi dando detalhes específicos de como que deveria ser tratado essa ovelha, esse holocausto para ser colocado ali. E ele falou algo: olha, as vísceras e as pernas, o sacerdote vai lavar com água e queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, uma oferta queimada de cheiro suave a Deus. Queridos, as vísceras é o quê? As vísceras é as entranhas. As entranhas. Você já viu aquele ditado que fala o seguinte: esse daí parece que tem um rei na barriga. Porque as vísceras falam da vontade humana, falam da minha e da sua vontade. Você vê que está atrelado. Muitas vezes a gente fala, né, brincando: o prazer do crente é comer, né? E vai comer, porque realmente o alimento está relacionado a algo que dá o prazer. E isso, amém, é bênção, glória a Deus. Mas as vísceras estão relacionadas à minha e à sua vontade. E as pernas também está relacionada. As pernas é o que? As pernas é o condutor, onde leva você para onde você quer. As pernas estão relacionadas às suas decisões, a minha e as suas decisões. E o Senhor falou o seguinte: olha, Moisés, fala o seguinte, fala para o meu povo pegar as vísceras e as pernas e colocar no meu altar para ser queimado. E o Senhor falou no meu coração: sabe quando um homem ou uma mulher chama a minha atenção? Quando ele ou ela decide entregar toda a sua vontade
e todas as suas decisões para serem queimadas no meu altar é oferta de cheiro suave. Amém? Então hoje, querido, prometo que eu vou finalizar aqui. Coloque a tua vontade, as tuas decisões diante do Senhor. Essa é a oferta de Deus. Sabe por quê? Porque é o que te custa. É o que me custa. Isso é que chama a atenção do Criador na minha e na sua vida. Quando você decide, Senhor, eu estou com uma vontade aqui, cara, eu vou fazer isso. E aí você voluntariamente você fala o seguinte: Senhor, a minha vontade é essa, mas eu quero fazer a tua vontade. Glória a Deus. Eu te entrego a minha vontade. Eu abro mão da minha vontade. Eu queimo a minha vontade no teu altar. Aleluia! Você pode ficar de pé? Por gentileza, só para parecer que está acabando. E eu vou finalizar no livro de Atos, capítulo 1. Jesus tinha ressuscitado, né? A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias ainda ressuscitado aqui na terra. Vocês acreditam nisso? Você acredita? Não acredita não? Quem acredita que Jesus passou 40 dias aqui na terra depois de ter ressuscitado? É a Bíblia que está falando isso, né, Mateus? Não. Lá em Atos, capítulo 1 e 2, eu você ler. Jesus passou 40 dias depois de ter ressuscitado. Falou muitas coisas para os discípulos. Mas chegou um momento que Jesus falou o seguinte: olha, agora eu preciso ir. Eu imagino Pedro deve ter chegado assim: não, peraí, Jesus, agora que o nosso ministério vai bombar, cara, não é possível. Agora o Senhor ressuscitou, estava todo mundo falando que a gente era mentiroso, queria matar a gente, agora o Senhor tem que ficar aqui. Vai crescer a igreja, vai esticar. E Jesus falou: Pedro, tu não entendeu ainda. Eu preciso ir, porque tem um que está lá, que quando eu for, ele será enviado. Aleluia! E ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos guiará em todas as decisões. E não se ausentem de Jerusalém, enquanto não forem revestidos pelo poder desse Espírito, que é o meu Espírito. E Jesus deixou uma promessa, querido, para mim e para você. Eu imagino o chororô dos discípulos de novo. Foi o chororô partido do Getsemane, chororô partido 2. Poxa, Jesus, a gente estava chorando porque o Senhor ia morrer. Agora a gente está chorando porque o Senhor ressuscitou e vai embora de novo. E Jesus falou: calma. Eu estarei convosco todos os dias da tua vida. E ele subiu, e as nuvens do céu ocultaram ele, e os discípulos estavam naquele chororô. O Senhor foi embora de novo, e ficaram olhando perplexos para o céu. E 2 anjos se colocaram diante deles, falaram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Não vos maravilheis. Esse mesmo Jesus, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele voltará! Ele voltará! Aleluia! Então, querido, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração é essa: entrega teu coração ao Senhor inteiro, de verdade. Não sai daqui como se fosse mais um culto. Tome uma decisão de verdade hoje: eu vou para o céu. Eu vou entrar por essa porta estreita. Por essa porta estreita. Porque ele vai voltar. E eu vou dizer, queridos, está a segundos Deus da volta do nosso rei. É só olhar lá fora como que o nosso mundo está.
Veio uma pandemia só para dar um alerta. Mas o que está vindo por aí, a igreja tem que se agarrar no Senhor. A porta é estreita, mas ainda está aberta. Então tome uma decisão hoje de verdade. Eu vou para o céu. Pastor, eu quero que você cantar uma música e eu finalizo. Feche os teus olhos. Glória a Jesus. Coloca a tua mão no teu coração. A decisão é algo
pessoal, voluntário. Se você acha que você está se sentindo forçado aqui, fique tranquilo. Mas existe uma atmosfera depois que a palavra de Deus é liberada. E eu não estou falando isso para você chorar ou para tentar te convencer. Eu estou falando isso porque é real. A tua alma é real. Sabe quando eu tenho uma pessoa bem idosa que ela falece e você não consegue aceitar? As pessoas que têm vínculo falam, poxa, mas ela estava tão bem, sabe por quê? Porque eu e você não fomos feitos para morrer. Fomos feitos para viver eternamente, mas por causa do pecado, a morte veio. Mas existe uma solução para a morte hoje. A palavra de Deus diz que hoje a morte é a nossa amiga, para aqueles que têm Cristo Jesus. Então toma uma decisão firme hoje. O mundo vai tentar te devorar de novo, mas Jesus está contigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas preciosas nas tuas mãos. Senhor, eu te peço que o Senhor capacite mais e mais a vida dos pastores, a vida dos líderes, das pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, nesse local aqui e também no trabalho, meu Deus, no outro local lá. Senhor, que a tua graça, o teu poder se expanda e aperfeiçoa, meu Deus, e faça crescer, multiplicar e prosperar. Quanto, Senhor, a nós, quanto a todos que ouviram essa palavra hoje, aqueles que com sinceridade e alegria de coração receberam essa palavra, Senhor, ajuda-nos nas suas fraquezas, assim como a pastora Ana falou, foi usada pelo Espírito Santo. Senhor, e aqueles que porventura tiveram uma dificuldade, Satanás ele colocou barreiras para que essa palavra não entrasse, que essa barreira agora, em nome de Jesus, caia por terra, seja quebrada pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, promova a tua libertação, porque só o Senhor, meu Deus, pode curar, só o Senhor pode libertar, mas o Senhor só fez isso quando nós queremos. Quando nós queremos. Então, Senhor, eu creio que todos aqui queremos. Então, Senhor, toca de uma maneira especial na vida de cada um. Fala de uma maneira especial com cada um de nós, hoje ainda, Senhor. No caminho, na hora da gente dormir, colocar a cabeça no travesseiro. Espírito Santo de Deus, o Senhor que agora na terra. Jesus foi lá e o Senhor veio. O Senhor está nos preparando para a volta dele. Nos enche da tua graça e da tua presença. Assim eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Adoro o Senhor. Glória a Deus. Você tem 5 minutinhos. 5 minutinhos. Que coisa boa, hein? Eu fui ministrado por 3 vezes. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como ter pedido. Espírito Santo, peça para ele. Vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar. Agora aí, tem oração. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus, glória a Deus. Espírito Santo falou. Consolador tinha que vir. O tempo de Jesus acabou com o que ele ia fazer, ele fez. Autor e consumador da nossa salvação. Agora chegou o tempo do Espírito Santo. Nós estamos no tempo da graça, da fé. E essa graça que Jesus trouxe, ela está se perpetuando